estudo bíblico é fascinante por conta disso, né? Eu venho com uma proposta, aí o Eliezer vem com outra, a Eliezer vem com outra, porque a Bíblia é infinita, né? E eu fiquei vendo ele falando e tudo se encaixa. Tudo se encaixa dentro de um conteúdo. E aí algumas questões que nós vamos tratar hoje, que ficou para trás, sobre o assunto do Salmos, né? Então, a página, qual é a página? 5.5. Porque a gente não pode deixar de trazer algumas questões. Por exemplo, o que é adoração? O que é louvor? São iguais? Vocês já oraram, né? Já. Então. Hã? São iguais? Não. Louvor é o quê? Exaltar o nome do Senhor. Prestar culto, uma homenagem a quem? A Deus. Alguém. Alguém, correto. Alguém, homem ou alguma divindade. Concorda? Sim. Por que divindade? Porque existem vários deuses. Tem o Deus verdadeiro, mas também tem outros deuses. Podemos esquecer disso. Então, louvor é prestar homenagem a alguém, um homem ou uma divindade. E o que é adoração? Olha a diferença. É um ato de amar de modo intenso, respeito, reverência, forte admiração. É ato de amar de modo intenso, né? Você não colocou modo lá. Odeio intenso. Modo. Tem diferença? Sim. Deus, ele falou que está em busca de quê? Verdadeiros o quê? Que adoram em espírito e em verdade. Os Salmos, ele foi escrito como o que nós estamos estudando? Poesia, louvor. Poema. Vocês não podem esquecer disso. Poema. Em formas de poema, em adoração a Deus, em elevar o homem a Deus, em demonstrar ao homem que ele é pequeno e Deus é grande. E independente do momento que o homem venha estar passando, ele tem que adorar. Por isso que o professor Eliezer estava trazendo uma introdução de que há vários tipos de salmos, né? Não é aquele velho costume de tradição evangélica de colocar o Salmo 91 em cima lá da penteadeira e quando está passando lá por o vale da sombra da morte com um demônio, alguma coisa, vai lá citar aquele salmo. O salmo em si expulsa demônio? Não. Não.
Mas aquele salmo nos traz uma garantia que, independente que nós venhamos passar pela sombra da morte, Ele nos guardará no Altíssimo. Então Ele nos traz, nos eleva a uma adoração e louvores também. Mas o intuito é a adoração, porque adorar não é para qualquer um. Louvar, qualquer um louva. Quantos dos senhores e senhoras que estão aqui nesta noite, irmãos e irmãs, já viu algum cantor trazer uma letra musical enaltecendo a Deus? Roberto Carlos, algumas músicas do Legião Urbana. Você vê uma letra que traz um louvor a Deus, mas a adoração ele tem nos lábios dele? A adoração ela vem através de uma mudança de vida. Quando a pessoa ela é transformada por Cristo Jesus, ela se torna um adorador, que é o quê? É o ato de amar, né, de modo intenso. Quem? A Deus. Então o livro, os Salmos, eu estou aqui na página 55, na introdução ali, ó, ele traz o mais extenso das escrituras e um formato, né, uma forma de coleção de poemas e louvores a Deus. E esses louvores, de maneira literária, nos eleva a adorar a Deus, porque aí a gente entra num contexto histórico e começa a observar a cada período, né, de Davi, de todos os personagens que passaram ali, e que ele nos arremata a adorar a Deus independente de qualquer momento que esteja passando. Por isso que quando estamos numa dificuldade, lê um salmo aí, caixinha de surpresa antiga, né? Não sei se existe isso ainda, deve ter na Conde, né? Você puxa lá um salminho lá de motivacional lá e traz uma palavra de conforto ao coração. Então a gente começa a entender a evidência de adorar a Jeová independente dos problemas, e isso nos ajuda a suportar, a compreender as tentações, as perseguições, as crises existenciais que nós venhamos a passar. Então os salmos, na verdade, ele nos traz essa condição de adorar a Deus. Professor, e a verdadeira adoração mesmo, ela dá livramentos. Você quando está adorando a Deus verdadeiramente, Deus muitas vezes dá livramento para mim da sua família, no real. Eu passei por essa experiência. Meu marido, Deus livrou ele de um acidente. Eu estava adorando a Deus em casa. Eu acho que adorar é atitude, né? Também. O modo de você agir. Exatamente. Porque assim, adorar, ela traz livramento, sim, claro. Mas quando você está no estado de adoração a Deus, você tem relacionamento. Sim. Quando você está no estágio de adoração a Deus, você é pequeno e Deus é grande. Quando você está em estado de adoração, você não fica vendido, porque Deus ele fala, ele avisa, ele conforta, ele direciona, ele conduz. Você já não está mais vivendo por você mesmo, você já está sendo conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus, trazendo para os dias de hoje. Ele te conduz, né? Você sente, você sonha, você recebe uma palavra revelada dentro da igreja por uma decisão que você vem orando e adorando a Deus, né? E aí nós começamos a entender que existe um cenário histórico. Então na página 57 nós começamos a entender que tem um cenário histórico. Então assim, quando você começa a observar a palavra de Deus, o Torá,
né, o hebraico, ele não tem capítulo, ele não tem versículos e ele não tem epígrafe, que é o que o Eliezer acabou de falar. Ele não tem epígrafe, ou seja, ele não tem título. Então, como é que isso era sabido naquela época? Vocês já abriram aí no livro de Salmo e já começaram a ver uma palavra chamada Aleph? Vocês já viram aí? Já se depararam com isso? Já. Não é de música isso? O que seria isso? Aleph, Gimel. É as letras em. Letra de quem? Como é que é? O abecedário. O abecedário hebraico. Aquilo ali, trazendo para os dias de hoje, seria um capítulo. Ó, abre em Salmos Aleph. Eu já disse isso para vocês. Esse negócio de versículo tal, capítulo tal, o subtítulo, os infiéis louvaram a Deus com cânticos e instrumentos musicais. Isso veio dos gregos. Isso não existia lá atrás. Então, o que eu trago para vocês? Então, na versão Septuaginta, que é a versão bíblica hebraica traduzida para o grego koine no século III a.C., em Alexandria, já era uma versão totalmente diferente. O hebraico, ele já não tem essas versões com capítulo, né, que seria o título, com versículos. Por isso que em algumas situações vocês se deparam com a palavra de Deus mostrando Aleph, né, todas as letras do hebraico. Pergunta, Alguém já achou aí? mas Fácil. há separação quanto a números de salmo? Por exemplo, salmo, eles, os judeus, salmo número 1, salmo número 2 ou não? Não. Há escritores, Foi feito os gregos. por grego para se tornar de uma forma didática, né? Isso. Nós, né, na verdade, os judeus daquela época sofreram uma influência grega, que nós chamamos culturalmente de influência helenística. O que aconteceu? Os gregos começaram a trazer algumas escritura, né, transcrever novamente, trazer questões de trindade, trazer as questões doutrinárias sobre salvação e etc, que não é para esse momento, mas para vocês entenderem, a Bíblia original hebraica, ela não contém versículos e capítulos, ela tem no livro de Salmos as letras do alfabeto hebraico. E aí o que acontece? Também, aqui, que está no início do título lá, do livro, salmodiar, que significa o quê? Cantar, com acompanhamento musical. Então tem esse link que o Eliezer trouxe, da música em Salmos, desse poema de Salmo, se tornar cânticos entoados, né? Que é também, que é a questão que a gente estava trazendo na escola bíblica dominical, sobre, que vai tratar aqui também, alaridos. Nós viemos a Deus com salmos, cânticos e... Cadê os estudantes da Bíblia? Cânticos e... Louvores, né? alaridos, instrumentos, que houve uma questão de se era um instrumento ou não. Mas quer ver, ó? Então, na questão da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, temos a palavra salmoi. Então, no hebraico é tratado com Sefer Tehillim. Sefer Tehillim significa livros de louvores, que é elevação a adorar a Deus. E aí, olha lá, ó, ele traz aqui poemas ou cânticos acompanhados por instrumentos de corda. Desta palavra surgiu o vocábulo saltério. Lembra, irmão? Como é que é o nome do irmão? Lembra? O saltério? O que é o saltério? Você vai ver que o caderno de vocês vão tratar sobre o saltério.
Saltério é como se fosse um inário. Que se confunde esse daqui com instrumentos. Inário, como uma cartilha de cântico. Esse inário, ele tinha também 5. Ele também se tornava um pentateuco. Inário, que está inserido no ramagem. Alguém ouviu falar do ramagem? Que é um inário. Daqui a pouco também dentro da Bíblia eu vou mostrar para vocês isso. Que é o ramagem. O que é isso? Todas as vezes que o judeu ele citava um salmo, ele trazia um cântico de ramagem, um saltério. Todas as vezes que eles iriam para a batalha, ele trazia um cântico de ramagem e um saltério, que seria um saltério. Então ele citava um versículo e um cântico, um versículo e um cântico. Correto? Amém. Até que prove o contrário, correto, né? Vocês pesquisam lá. E qual foi a data dessa composição desse livro de Salmos? De 1500 antes de Cristo, aproximadamente. Saibam os senhores e senhoritas que toda data sempre é provável. Nunca uma data ela é literal naquilo, ela sempre é provável. Tá? Então, geralmente, quem escreveu isso aí? Esdras. Quem mais? Davi. Moisés. Lá no período do exílio babilônico, né? Provavelmente. Quem mais pode ter escrito aí? Asaf. Tem lá os filhos de Coré. Possivelmente Salomão. Salomão 1, né? 2, aliás. Vocês viram que é uma coletânea? Uhum. É uma coletânea. Juntaram essas escritas, né? E fizeram o livro de Salmos. E qual é o propósito desse salmo? Como eu disse, nos elevar a quem? A Deus. Louvando? Adorando. Adorando e louvando, né? Adorando em primeiro lugar. Buscar entender como que eu faço para adorar a Deus. Então, aí começa lá, Salmos 9:2, né? Alegrei-me e exaltarei em ti. Alegrar-me-ei, exaltarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Ó, tributai louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós começamos a entender que os salmos ele é para louvor, adoração, exaltação ao Senhor. Esses são os temas principais do livro de Salmos. E aí, qual é o propósito dele? Então, ele traz lá, ele é o mais intenso dos livros bíblicos e é formado por poema de louvores a Deus e tem 3 propósitos principais. Quais são eles? Revelar o Espírito Santo, o espírito de devoção do povo, que o povo estava devoto a Deus, independente dos acontecimentos ocorridos em suas vidas. O que mais? Incidentes ocorridos. Raciocinar-se a pessoa física devotada a Deus em todas as suas situações. Então, os Salmos ele começa a mostrar que as pessoas deveriam se avaliar, relacionar em suas verdades trazidas para as nossas vidas atuais. Então, para tal identificação, precisamos entender a época em que essas pessoas
viviam e as circunstâncias que ela enfrentava. Então a própria Bíblia, em certos trechos, nos informa a época, a circunstância em que determinados salmos foram escritos e como é o caso das informações a respeito de Asaf e de outros autores nos seus livros, né, nas suas crônicas. Então, o Salmo do 57 ao 59, Davi suplica que Deus o livre dos seus inimigos e que use de misericórdia para com ele. Então, é revelado um sentimento angustiado de um homem que fugia da ira e do furor do rei Saul. Então, sabendo disto, o eleitor há de se identificar com os escritos e compreender por que Davi encontrava tão aflito. Então, o cenário histórico dos Salmos tem ajudado aqueles que leem a sentir mais profundidade e as preocupações do fugitivo Davi, saber que Deus ouve a voz dos seus filhos em meio a toda e qualquer luta. Então, independente do que nós venhamos a passar, nós sabemos aqui que a história vê que Davi também teve a oportunidade de várias vezes matar Saul. E ele, por não tocar na vida do homem de Deus e saber disso, e saber também entender o momento certo da profecia, da chamada dele, que era se tornar rei, ele sabia do tempo de Deus, o momento certo, a hora certa, mas ele sabia da perseguição que Saul fazia por saber que ele era um rei escolhido de Deus, né? Saul foi escolhido por quem? Pelo povo. Não diz um ditado aí que a voz do povo é a voz de Deus? Nem sempre, né? Ou a maioria das vezes isso não concorda, porque por isso que existe um equilíbrio aí partidário, né? Porque graças a Deus nem todo mundo gosta de azul, nem todo mundo gosta de vermelho, nem todo mundo gosta de preto. Existe isso aí, eu acredito que é para dar um equilíbrio, ainda bem. Senão ia ficar um negócio meio também monótono, chato. Ia dar briga, morte. Mas Davi aqui, como um verdadeiro adorador, ele nos traz uma lição para nos mostrar que, independente da perseguição que venhamos ter, nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Jogar as nossas ansiedades no pé da cruz. No caso de Saul, então, é extremamente maravilhoso você lembrar que ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. E, ao contrário disso, ele não o fez. Davi era um homem extremamente sanguinário. Exatamente. Extremamente sanguinário. E ele falava, né? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Longe de mim. Mas Davi era um adorador. Um adorador. Era o homem segundo o coração de Deus, né? Era um homem que errava, cometia muitos erros, mas ele sabia adorar. Ele sabia aquebrantar o coração diante de Deus. Ele sabia que duro era cair na mão do homem, porque o homem não tinha misericórdia, não tem misericórdia, mas Deus tem. Ele citou isso na palavra de Deus. Ele fala que é melhor cair na mão de Deus do que na mão do homem. Aliás, ele vive isso no Samson, né? Então os Salmos fala não somente de situações críticas, mas como também mostra a gratidão dos judeus por Deus os ter livrado da escravidão do Egito, Salmo 114, do cativeiro, Salmo 137, do apego dos salmistas, né, à lei do Senhor, no Salmo 119, a expressão da sua alegria por ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Salmo 122. A magnificência do nome do Senhor, por criar o homem e coroá-lo da glória, de honra e de honra. Salmos 8, né?
Saul, parece também que na verdade ele escolheu, na verdade Saul ele foi, né? O povo escolheu ele, Deus falou, tá bom, vou dar um rei para vocês, né? Vocês estão se comparando com os outros, que tem um rei e vocês não têm. Não, o povo pediu. Então, o povo pediu. Mas quem determinou foi o próprio Deus. Só que é o seguinte, ele também foi escolhido por Deus. Só que ele mudou a trajetória e largou Deus de lado. Ele largou Deus de lado. Ele tinha tudo para ser um bom rei. Entendeu? O fato da pessoa ser escolhida por Deus não isenta ele de errar, não. Claro. Como o Davi errou, né? Quem É que não são errou? propósitos, né? Eu olho como Qual o propósito. nome de um que não errou? Mas ali estava num período teocrático, que é governo de Deus. Jesus estava ali dentro. Né? Porque o rei era Deus ali, mas o povo pediu um rei, ou seja, Deus até se sentiu, a palavra vai mostrar que Deus ele não se agradou dessa ação do povo. Não era a vontade de Não era a Deus. vontade Não era a vontade no momento. Não era a vontade de Deus, porque Mas, era como se o povo não tivesse Deus como um rei deles e se comparou aos outros povos. Por isso que a gente tem que Mas pensar tudo no tinha um que propósito, É, né? tudo tinha um propósito. Nós temos que entender que nós não somos marionete de Deus. Não somos. Nós pelo menos assembleanos, que cremos no livre-arbítrio, nós não somos marionete de Deus. Por exemplo, a mulher que eu estou casada, quem escolheu fui eu. Não foi Deus que escolheu para mim. Fui eu. Mediante a um perfil cristão que eu vi nela, ela serve o mesmo Deus que eu, ela tem os mesmos princípios cristãos que o meu, então não tem julgo desigual. Escolhi, quero ela, Jesus, e vou orando para Deus e abençoando o nosso relacionamento. Uma escolha foi minha, senão era fácil, né? Se acontecer alguma coisa, Deus me guarde deste mal, eu dobro o meu joelho e falo, Deus, o Senhor me deu, me dá outra. Mas não, né? Que é uma questão também bastante polêmica, mas só para a gente fazer uma pequena ilustração. Então ali o povo começou a olhar para os reis, Outros governos. bonito, olha lá, por que nós não temos? Eu quero um. É igual nós, né? Me dá, mas Deus está falando, rapaz, eu tenho coisa melhor para você. Me dá. Aí você vai andar segundo os seus preceitos, porque enganoso é o coração do homem. a história não muda muito. E não muda muito a história. Tá? Então aqui na verdade ele está nos trazendo a entender que essa adoração ela tem que vir independente da situação que nós venhamos passar. O que mais aqui? Então o livro de Salmo é um misto de louvor, petição, intercessão, confissão e agradecimento a Deus. Nele temos a manifestação da glória, das glórias e decadência de um povo, que é os judeus, historicamente falando aqui. Então as lágrimas, dores, falhas, realizações, vitórias desse povo estão expressas em muitos salmos da palavra de Deus aqui. Profecias, no Salmo 22. Jesus. Então o que acontece? Profecias. O Roberto trouxe a questão de profecias, que também lá na frente do caderno vocês vão entender, por conta do salmo messiânico. Tá? E também o terceiro objetivo do salmo é convocar as nações, os santos, os anjos e toda a criação para juntos tributarem cultos e louvores ao Senhor, e Criador de todas as coisas. Para que o salmo foi escrito? Para adoração. Olha, vocês estão passando dificuldade? Eu estou contigo. Olha, está tudo bem, está na prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é estar bem financeiramente, estar bem conjugal, sentimental, saúde, está tudo bem? Eu estou contigo. Tenha equilíbrio. Eu estou contigo. Porque na primeira situação deu errado, parece aqueles bebezinhos mimados, já quer pôr Deus na parede e falar que Deus não está contigo. Não,
Deus está conosco em todas as nossas situações, até os confins da terra, até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Amém. Não, eternamente. Eternamente. Porque vocês sabem que um dos atributos da alma é a eternidade, né? Eterna. A alma, ela é eterna. Isso, tanto para salvação Como para cima ou como para baixo, ou seja, como para a vida eterna ou como para o inferno eterno, né? Sofrimento eterno, vida eterna, sofrimento eterno. Então um dos atributos da alma é o que mesmo que eu falei? Ela é eterna, independente se vai para o céu ou não. Tá? Então o que é epígrafe? O que é epígrafe? Títulos. Só a irmã sabe aí, me ajuda a dar aula. Título, né? Então lembrando lá que na Bíblia hebraica, o Torá não existe títulos. E aí observamos que a Bíblia, que há títulos ou epígrafe, que precedem a maioria dos salmos. Então, os títulos abordam o tema principal do poema. Então, além de outras informações, como, por exemplo, instruções musicais, a autoria do cântico, o tipo do salmo, o acontecimento que o louvor e o autor escreveram. Lembra que anteriormente eu falei? Temos que entender o momento que o salmista, quando eu falo salmista, eu estou falando de quem? Acabei de falar. Eu estou falando de Davi? Não. Sim. Um deles. Estou falando de família de Coré? Sim. Isso. Então, quando fala salmista, vocês lembram que possivelmente aquele escritor. Então, aquele escritor que ajudou a escrever, né, os salmos. Então, lembrando que nós temos que entender por que ele estava escrevendo aqueles salmos de perseguição. Por que ele está escrevendo esses salmos de vitória? O cenário, o momento, para ter um melhor entendimento. Então, o propósito do epígrafe é isso, né? Trazer pormenores para nos ajudar a compreender a razão de cada salmo escrito. E é bom observar que acima de alguns salmos há 2 títulos. O segundo é o mais importante, pois faz parte do texto original do hebraico. O primeiro, na Bíblia Almeida aí, revisão Almeida, com letras itálicas, né? Maiores. E na Bíblia do Almeida aí, também com negrito, que é a corrigida e atualizada. Com negritos. O que é isso? Somente resume o conteúdo dos salmos, mas não faz parte, lembra que eu falei, do texto original. Ali os gregos colocando para o quê? Para um entendimento melhor, para um acesso melhor. Sabe onde vocês vão entender isso? Quer ver, Vamos olhar isso aqui agora. Na minha própria Bíblia que eu trouxe hoje, mostra isso. Quer ver, Não precisa ir muito longe. Abre aí no Salmos 100. Salmo 100. Salmo para ação de graça. Você viu lá? Vi. Mas antes, exortar-se toda criatura a celebrar o Senhor. É isso? Sim ou não? Na minha não tem. Independente. Mas celebrar o Senhor. Embaixo está o quê? Bem pequenininho. Tem itálico e negrito. Itálico é esse aí sem estar negão, né? Pretão. Negão é processar. Sem estar em preto. Forte. Tem um C aqui. Salmos de louvor. Isso. Vocês Salmo de louvor. conseguiram identificar agora o que eu disse aqui no caderno da lição? No meu tem alguns, assim, salmo de louvor ao cantor mó, e tem o nome da pessoa. Aí começa. Porque na verdade, é aquilo que eu falei.
Você pega aí uma Bíblia hebraica, ela só tem... Quer ver mais? Deixa eu achar mais aqui uma questão. Meu Salmo 19 aqui na minha Bíblia tem um monte de nome. Ela vai separando um monte de nome aqui que não conheço. É a forma de cantar. A forma de cantar. É a forma de cantar. Tem Beth, Uimé, Você tem coral, tem Dalet, soprano, tem Gimel. tenor. Val, Salmo o quê? 119. Ah, 119, meu garoto. No 119 ele já é acróstico. Ele é acróstico. Acróstico, que nós vamos entrar aqui também no caderno. Quando ele é acróstico, Isso mesmo. ele já é composto diferente, porque ele fala de lei. Tá vendo? E outra. E o que é esse Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Hã? Ri, Val. Alfabeto hebraico. É o alfabeto? É, alfabeto hebraico. Alfabeto. Vocês vão entender por que já. Eu só tô fazendo vocês entenderem algumas questõezinhas que não pode passar batido. Tá? Agora é café agora, mas depois café. É, verdade. Tá? Então, existe o epígrafe dos Salmos, que a gente acabou de falar. O Salmo 63, então Davi escreveu este salmo quando estava no deserto de Judá. Se o crente do século 21 se encontra no deserto, num lugar árido, seco, estou na página 61, ou seja, lá embaixo, bem no final, numa situação espiritual em que a água viva de Cristo parece ter cessado de jorrar, então pode animar-se lendo este poema. O Salmo 3 fala da confiança de Davi em Deus quando fugia do seu próprio filho. Quando estivermos sofrendo perseguições dos nossos adversários ou mesmo dos nossos parentes, podemos ser consolados com este cântico. Então, assim, as definições disto, quanto na Bíblia Almeida Revisada, quanto também na Almeida Atualizada, esses termos já estão, página 62, vertidos para o português. Um dos vocabulários mais repetidos é o selá. Então, por isso, quando fala selá é rocha, é uma pausa. Ou, o que acontece? Nós temos que parar naquele capítulo, estudar aquele capítulo, o cenário, o propósito, para que era, se ali era uma pausa, se ali, para você aplicar o que Eliezer nos trouxe. Pô, ali é a rocha, é uma pausa musical, entendeu? Por isso que, o saltério é um instrumento? Não, para esse sentido, aqui é um inário do ramagem, que eles utilizavam. Mas também existe o saltério, um instrumento. Entendeu? Então, por isso que você tem que, a Bíblia, ela você tem que, não tem que comer ela, que nem aquelas pessoas afoitas. Você tem que mastigar ela devagarzinho, bem devagar. Por isso que existe uma matéria chamada homilética e hermenêutica, que vai te auxiliar a interpretar, a olhar o cenário, pegar os pontos chaves principais, aí você fala, poxa, é mesmo, ó. Aí depois você traz os textos originais, aí vai ficando mais gostoso ainda, que é os manuscritos. Tá? Então, olha lá, esta palavra ocorre 71 vezes em 39 salmos. Exemplo na versão Almeida Corrigida, 46, Salmos 46, versículos 7 e 11, Salmos 47 e 4, o sentido original de selá é desconhecido. Tá vendo? Vocês entenderam por que você tem que avaliar o cenário, o momento, a circunstância, para que foram profetizados, para quem que era, porque nós vamos cometer um pecado chamado anacrotismo. O que é isso? Você pegar uma coisa do tempo, querer se aplicar para hoje
e não condiz. Você quer ver uma coisa? Quantos de nós já viu aquele quadro da última ceia? Uma mesa bem bonita, aí Jesus no centro, apontando para um e orando. Vocês já viram aquilo lá? É do Michelangelo? Não lembro de quem é aquele quadro. Michelangelo, né? Aquele quadro condiz com a época de Jesus? Não. Porque não tinha mesa. Não, podia até ter, mas só Não tinha. Só tinha gente sentada de um lado da mesa. Não tinha mesa. Não tinha mesa. Não tinha mesa naquela Não tinha época. mesa. Eles sentavam no chão. Tudo no chão. O pastor Daniel, se estivesse aqui, ia nos ajudar muito. Por isso que um dos sonhos meu é ir para Israel. Eles sentam no chão. Eles fazem um cenário lá, quando eles vão visitar lá, não sei, alguém já foi aqui. E eles fazem um cenário, você sente como fosse daquela época. E é no chão. No chão. Entendeu? Então nós não podemos cometer esse pecado. Então nós temos que o quê? Ter esse cuidado de avaliar aquela profecia para aqueles momentos, e ela também pode ser escatológica, ou seja, escatológica para aquele momento e escatológica para o futuro. Você vê? Então nós temos que tomar muito cuidado com a palavra de Deus e ter muita cautela e calma e degustar bem, trazer dicionários bíblicos, porque o dicionário Aurélio não vai trazer condições para você entender isso. O dicionário bíblico, o Espírito Santo... Aquele quadro lá, o bem. pecador era o Michelangelo. É Michelangelo, não lembro. Ele que desenhou aquela... Ele trouxe a visão dele. Só tinha gente de um lado da mesa, do outro lado não tem ninguém. A visão foi deles. E diga por sinal que é um quadro muito lindo. Mas, falando de aplicação, vocês entenderam a analogia que eu fiz, né? Você tomar um cuidado de trazer uma questão que você está estudando e tentar ver se aplica para os dias de hoje. Tomar muito cuidado. Vamos lá? Então, o sentido original lá é desconhecido, mas parece significar levantar, né? Talvez transmitindo a ideia de se elevar as vozes durante o canto. Outro sentido discutido é o de pausa, silêncio musical. Uma ideia mais corrente indica que o termo era usado também como pausa. Beleza, se é pausa, vai tentar lá estudar lá e ver que momento que é pausa, que momento que é silêncio, que momento é elevar a voz, e aí vai. Tá? Então, aqui nós temos aqui uma tabela que a Bíblia traduzida, então é possível comparar os epígrafes, sei lá, os Salmos 22, então na corrigida ela traz cantor mor, lá, subtítulo lá, isso. A atualizada ela mestre de canto. Vocês viram por que nós estudamos um pouquinho a palavra de Deus? Nós gostamos de Bíblia sem comentário, sem ser de estudo, e quanto mais antiga, mais próximo dos escritos estão. Atualizada ela vai trazendo uma linguagem, vai se perdendo, e aquele que está atualizando, ele traz a visão de mundo dele, e aí as coisas vão, às vezes, mudando até de sentido. Na corrigida lá, o Salmos 4, o 57 e o 76, neginote. O que é na atualizada? Instrumento de corda. Em momentos facilita, em outros não. Masquil, Salmo 52. Masquil, Salmos didático. Geduntum. Geduntum, aparentemente o nome de um dos diretores musicais. Bonito mesmo. Getite. Os lagares. Então, outras expressões hebraicas são mismor, que é salmo para ser cantado acompanhado por instrumentos musicais, que é shir, cânticos, tepilar, que é oração. O Salmo 21 parece ter sido o hino nacional dos israelitas nos dias de Davi. Vamos citar ele?
o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida tu pediu e lhe destes, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste, pois abençoastes para sempre, tu enchestes de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevaleceram. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas na cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Glória a Deus, né? E dentre estes poemas hebraico, página 63, nós começamos a entender algumas características de paralelismo, né, que no sentido que é usado aqui, o paralelismo se refere à relação entre cada dois ou mais versos de poesia, sem qualquer vínculo com rima ou palavras de sons. Então, os hebreus ligavam mais para o conteúdo o âmago. Âmago. O que é âmago? Dentro, algo que... conteúdo, né? Âmago é parte central. Então, a parte central. Parte central de coisas ou pessoas. Então, os hebreus ligavam mais para o conteúdo, o âmago, os princípios e conceitos da poesia do que para a estética literária. Então, a vantagem disso é que a mensagem do poema retém o seu efeito geral quando traduzido para outra língua. Então, pouco se perde na tradução. Então, a beleza disso é que os sentidos, as expressões figuradas continuam essencialmente as mesmas, independente da língua que for traduzir aquilo. Ela não perde o seu conteúdo de transliteração. Então, você pega qualquer tipo de... pega o hebraico e traduzir para o inglês, não vai ter problema de transliteração, de tradução. Você pegar e traduzir aquilo, não vai ter problema nenhum. Então, a gente estudando essa literatura de cultura judaica, podemos ver que com Deus dispõe os meios que quer para tornar a palavra de Deus conhecida através dos poemas. Então, ela vai chegar em qualquer lugar da face da terra, pode ser qualquer tipo de língua, não importa, ela não vai perder os seus efeitos, né? Entendemos nós que isso já é um propósito de Deus. Então, há vários tipos de paralelismo poético, bíblico, dentro que destacamos os seguintes. Então, aqui, deixa eu apagar o outro. Nós temos questões para
tratar. Não dá para passarmos batido. Então, o que seria esse sintético? A segunda parte amplia a mensagem da primeira. O que seria essa parte sintética? Subtil. Hã? Imaginar. 63. 63. Então ele está dizendo aqui, a segunda parte amplia a mensagem da primeira. Aqui significa isso aqui, ó. O significado do sintético, tá? Na gramática aí. A ser, que se entende. Entende? Ele é sucinto. Sucinto. É isso. O sinônimo. Sinonímico. Ele é relativo. Ele é sinônimo ou antônimo. O antitético. Antitético. Vocês foram procurar o... Vocês foram procurar o que significa isso? Que se opõe. Oposto, sentido contrário. Então, um exemplo de sinonímico. Bondoso, caridoso. Distante, afastado. Cômico, engraçado. E o antitético? O Salmo 103 é bem interessante porque ele começa falando da nossa alma, isso, aquilo e tal. E mais na frente, o que seria a segunda parte, não se esqueça de nenhuma, né? Não se esqueça, bendiga, ó Senhor, a minha alma. E ele vai, bendiga, e é ele que perdoa, é ele que cura, é ele que resgata. Não se esqueça de nenhuma das suas beneficências, ou seja, engrandece realmente a primeira parte, né? Então, lembrando que nós estamos falando de um paralelismo, né? Então ele vem lá, ó, o antitético, que é o sentido oposto ao contrário, que é o bem e o mal. Então, o bem e o mal são antitéticos. Um filho sábio alegra o pai. Tá? Tranquilo? Então, vamos agora de alguns exemplos dentro da palavra de Deus desse sintético. Então, o Salmo 1 que trata do justo e do ímpio é ótimo para começarmos um estudo prático sobre esse paralelismo. Então, a gente começa a encontrar 3 tipos de paralelismo aqui. Então, vamos abordar eles? Olha lá. No pensamento do primeiro e do terceiro versículo, encontramos o paralelismo sintético. No segundo e no quinto versículo, o paralelismo sinonímico.
E no quarto e no sexto, o paralelismo antitético. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Segunda parte. Não se detém no caminho dos. Então, a primeira parte, a gente anotou aqui, ó. Então, o primeiro do terceiro versículo, então, o paralelismo sintético. Então, no primeiro, bem-aventurado o homem que não anda. A segunda parte, não se detém no caminho dos. Então, ele amplia o pensamento original. Então, a gente começa a ver que o pecador agora não somente anda, como se detém aonde? No caminho. Há um paralelismo, tá vendo? Ele não somente anda, mas ele também se detém no caminho dos pecadores. Ele não muda de vida. E a terceira parte, não se assenta na roda dos. Repete o mesmo processo, tendo que agora já se assenta. Só está piorando, né? Só está piorando, né? Na roda do escarnecedor. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí no terceiro versículo encontra outro exemplo de paralelismo sintético. Então, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Então, nessa primeira parte, encontramos um pensamento original sobre o qual será desenvolvido o paralelismo. Então, vamos lá. A segunda parte, que no devido tempo... Então, a segunda parte. Que no devido tempo dá o seu fruto. Então, amplia o pensamento original, isto é, dar fruto no sentido de tempo. É uma decorrência natural de uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não se murcha, progressão contínua. Então, além de dar fruto, suas folhas também não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista termina em seu pensamento expressando o clímax da progressão. Entendeu? Porque esse paralelismo, ele também nos traz o conceito literário, analítico, progressivo e climático. E vários fatores. E aí a gente começa a entender, ó, ele é como a árvore plantada à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, ele, né? E o sinonímico? Então, vejamos agora que o exemplo de paralelismo sinonímico, que ocorre quando a primeira parte é repetida na segunda. Então, ele vem antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, tá vendo? Medita de dia e de noite. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o segundo versículo, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. O fato do salmista ter prazer na lei do Senhor é demonstrado na sua meditação. É a meditação que dá prazer. Então, eu medito na lei de dia e de noite, mas isso me dá prazer. Por isso que ele fala, prazer está na lei do Senhor, e por isso que nela medito de dia e de noite. No versículo 5, por isso,
os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. A ideia de que os pecadores serão rejeitados no dia, serão rejeitados por Deus no último dia. É repetido por 2 vezes. Antitético, então, finalmente, vejamos o exemplo do paralelismo antitético, usando como exemplo o último versículo do Salmo 1. Para reforçar o seu argumento, o salmista recorre às ideias antagônicas e termina sua composição mostrando a diferença entre o caminho do justo e do ímpio. Então vejamos lá. Pois o Senhor conhece. Conhece o quê? O caminho dos justos. Mas o caminho do ímpio perecerá. Então o Senhor conhece os seus. Sabe que os passos lhe levarão à glória e que a vereda da escuridão levará os ímpios à perdição eterna. Então, um detalhe que ajuda o aluno a identificar o paralelismo no estudo da poesia hebraica é o seguinte: em geral, dois versos dos paralelos sinonímicos são ligados pela conjunção e. Então, tudo que é sinonímicos são ligados à conjunção e. Olha lá, ó. Antes, o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Um macete para identificar o que é sinônimo. Isso vai cair na prova. Texto 5, então, os tipos de salmos e a divisão dos seus livros. Aqui nós temos os seus tipos de salmo. Então, eles são classificados em salmos didáticos, em salmos de gratidão e louvor, salmos históricos, salmos imprecatórios, salmos de lei, salmos messiânicos, salmos de natureza e salmos de penitência, salmo de peregrinação e salmos de súplicas. Vocês vão entender agora porque a lição lá atrás. Então, salmos didáticos, olha lá, Salmos 1, capítulo 1, dos versículos 15, 50, os Salmos 1, 15, 50 e 90, então, e 94, esses poemas comunicam-se em alguns tipos de ensinamento para o povo e visava instruí-los sobre o caminho do bem e da prosperidade espiritual. Os de gratidões, ele fala de gratidão e de louvor que o salmista eleva a Deus. Outro nome para esse cântico de louvor é os salmos de aleluia. Alguém já ouviu falar disso? São salmos de gratidão. Pelo fato da palavra aleluia ser usada no contexto de poema, principalmente no início. Por isso que é considerado salmos de aleluia. Os salmos históricos são recordações a respeito de acontecimento e incidente da história dos judeus envolvendo a escravidão do Egito, lá no Êxodo, que é a saída, guerras e cativeiros babilônicos e outras narrações concernentes aos fatos notáveis. Aleluia não tem tradução, né? Não. Aleluia não tem tradução. Outros imprecatórios. A palavra imprecar significa pedir a Deus que amaldiçoe alguém ou algo. Forte, hein? Estes salmos são invocações de males contra os inimigos das pessoas que escreveu o poema, ou contra os adversários do povo. Talvez estranhemos de início a mensagem desses cânticos, mas à luz da história judaica, que relata a ira de Deus contra o pecado, podemos entender as motivações do salmista em escrevê-las. Vocês entenderam agora a necessidade de ver esses salmos precatórios? Poxa, eu vou pegar esses salmos agora e vou utilizar contra os meus inimigos de dias de hoje. Será que Deus vai ouvir oração? Deus ouve todas porque Ele não é surdo, né? Receber já é outra história.
Então, será que eu vou perder tempo dobrando o meu joelho, orando para a derrota de um irmão, de uma pessoa, nos tempos de hoje? Não. Agora, quando nós trazemos um contexto histórico, por isso que há os salmos precatórios, que foram derrotados, grandes exércitos, nações foram derrotadas, para que o povo fosse liberto, para que o povo pudesse alcançar a terra prometida, para que o povo pudesse alcançar as bênçãos prometidas por Deus. Então são situações totalmente diferentes, correto? Então existiam esses salmos precatórios. Salmos de lei, que o nosso professor Eliezer disse, proclamam que a grandeza e a bondade da palavra e dos decretos de Deus salientam as bênçãos reservadas àqueles que há. Então as bênçãos só vêm se eu. Né? É aquela questão que eu sempre trago. Deus não negocia princípios. Quem tem princípios tem, quem não tem, não tem. E princípios, quem tem princípios, ele vivencia aquele versículo que diz assim: as bênçãos de Deus seguirão. Então eu não preciso ir atrás de bênção, ela vem até mim, porque eu tenho um princípio cristão. Eu não negocio os meus princípios. Eu não preciso, que ficar igual galinha Angola, né? Ah, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Ele vai vir diferente: ô irmão, ora por mim porque eu estou passando por uma dificuldade. Eu sei que às vezes o nosso semblante decai, né? Mas ele tem a certeza que a oração do justo vai acrescentar fé na vida dele. E aí nós temos também aqui os salmos que o Roberto gosta, que é os salmos messiânicos, que são poemas que prefiguram o Cristo Rei, o Cristo sofredor. Esses salmos falam e profetizam sobre o sofrimento e a glória do ungido de Deus e os seus dois adventos. O primeiro em humilhação, que ele passou na cruz do Calvário até chegar à cruz do Calvário, né? E o segundo em glória, quando ele superou, quando ele ressuscitou. Tá? Então ele traz aqui algumas questões aqui dentro da página 67, no tópico 6, letra A, os salmos sobre Cristo como Rei universal, os salmos sobre Cristo sofredor, os salmos com traços messiânicos. Então ele nos traz todas as referências aqui para que nós possamos entender lá as questões messiânicas, salmos messiânicos. Os salmos de natureza, este cântico enfatiza o poder criador de Deus manifesto no universo. De onde vem o meu socorro? Vem da onde? Do alto, que criou o quê? Os salmos de penitência, né, penitenciais. Então nele o salmista roga o perdão a Deus, reconhecimento às suas falhas e erros. Então o Salmo 51 é o mais importante desse grupo. Então o que fala lá o Salmo 51? Arrependimento do pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
Faz-me ouvir júbilos e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, todo mundo gosta desse versículo, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes do sangue, ó Deus. Lembra do homem sanguinário? Ó Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Coisa linda, né? Deu vontade de se converter, não deu? Nem no hino, né? Já ouviu esse Salmo 51? Muito lindo. Então, dentre tudo isso que nós conversamos, há uma divisão, né? Então essa divisão, ela tem assim, ó. Os salmos, conforme se encontra originalmente no hebraico, foram divididos em 5 livros. Lembra que eu falei do Ramanaj, do Altérios? Então, o judeu, para cada salmos que ele citava um cântico do inário. Tá? Depois eu vou mostrar isso na Bíblia de vocês, que eu acho que algumas versões tem. Então, o livro 1, Salmo do 1 a 41. O livro 2, do 42 ao 72. O livro 3, do 73 ao 89. O livro 5, do 90 ao 106. O 4, o livro 5, do 107 ao 150. O que seria? Então, são quase todas as de autoria de Davi. Então, ele corresponde aos livros de Gênesis, por causa da sua ênfase sobre o pecado do homem e a sua necessidade de Deus. O nome Senhor, que é Jeová, é destacadamente salientado neste poema. O livro 2, Davi é o principal escritor desses salmos, que corresponde aos livros de Êxodo, por causa dos seus temas sobre a salvação do homem e a libertação de Israel. O nome de Deus aqui é Elohim, predomina nesta divisão. O 3, o autor principal desse salmo é Asaf, que corresponde a Levítico, e seus temas tratam do tabernáculo, da liturgia levítica e da santidade de Deus. Então, o seu nome, Elohim, o Senhor, Jeová, são enfatizados com frequência nessa categoria. No 4, a autoria desse salmo é incerta, então corresponde ao livro de Números, por causa dos seus temas concernentes aos perigos, bem como a proteção divina durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, vários desses salmos são proféticos e ressaltam o tempo em que os judeus cessaram suas peregrinações entre as nações gentílicas. Então, o nome Senhor Jeová é mais destacado. Então, o livro 5 já tem uma autoria diversificada, que corresponde
ao livro de Deuteronômio. E pelo fato de enaltecer a palavra de Deus, que é a lei, e ao louvor. Então, o âmago desta última divisão é o Salmo 119. O Senhor, Jeová, o Senhor, né, que representa Jeová, é predominante nesse livro. Então, vejamos aqui embaixo, tem uma tabelinha correspondente, fazendo uma correlação ali entre os livros de Salmo com o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o quê? Pentateuco. São 5 livros. Vamos para o intervalo? Ou não tem intervalo? Vamos? Sinto o dizes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Continuar? Então agora nós vamos para os Salmos e a sua categoria. Então o Salmo ele é rico em conteúdo teológico. Então nos poemas e cânticos do salmista encontramos várias características descritivas da pessoa e da natureza de Deus. Então, os autores dos salmos foram hebreus que criam no único e verdadeiro Deus, estudam a história do seu povo e percebiam que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o mesmo Deus que se manifestava em seus dias. Então o poder do Altíssimo aqui é revelado nos Salmos. Através do quê? Batalhas, conquistas, vitórias, entre os povos inimigos, principalmente. O judeu, ele se preocupa muito em relembrar a história. Eles procuram muito preservar a história. Né? Então, os Salmos, ele nos traz essa revelação do Altíssimo, do nosso Deus verdadeiro, e que nós devemos buscar em louvor e adoração. Então, o salmista, ele apresenta somente esse lado contente e feliz da vida, como também escreveram sobre sofrimentos, perseguições e pecados dos judeus. Então a sua teologia inclui paciência, misericórdia, perdão, justiça do Todo-Poderoso. Nós começamos a observar que a antiga aliança, o Antigo Testamento, vocês repararam que só tem juízo de Deus ali? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Você vê lá, olha meu povo, vem me adorar, e daqui a pouco, se vocês não me adorar, eu vou entrar com juízo. Vai entrar em cativeiro, eu vou matar todo mundo, vai entrar em cativeiro de novo. E o povo ali entrando na obediência e desobediência, entrando na obediência e desobediência. É Deus preparando o povo, né? É um povo escolhido ali. Preparando o povo e mostrando para o povo, através das suas revelações, que Ele é o Deus verdadeiro. Ele entrou com peso, com juízo, mas Ele também demonstrou que Ele era zeloso, bondoso, longânimo, pronto a perdoar o povo que se chama se humilhar, orar, me buscar, orar, se humilhar, vai alcançar o perdão, vai alcançar a misericórdia. E aí depois, mais para frente na Nova Aliança, no Novo Testamento, quando o homem perde essa essência, quando o homem perde essa imagem e semelhança, aí vem Jesus Cristo através da cruz do Calvário e resgata essa imagem e semelhança de Deus. Então, sendo infinito em longanimidade, que é amor infinito, o Senhor é digno do nosso sincero louvor
Então está lá no Apocalipse 7, 12, dizendo que o louvor e a glória, a sabedoria e as nações de graça e honra e poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos e séculos e séculos. Então nós vamos começar a perceber aqui, na página 73, um dos salmos didáticos. O que é isso? São pequenos espaços de um livro, e que são salmos no pequeno espaço de um livro, são salmos didáticos, salmos no pequeno espaço do livro, que se torna uma explicativa de poema bíblico, que visa comunicar, principalmente, trazer princípios espirituais ao homem. Então, por exemplo, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem, antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e ele é como uma árvore. Então vamos lá. O Salmo 1 é o contraste entre o justo e o ímpio. Então o autor descreve a vida e a sorte final de ambos, usando a expressão figurativa para compará-los a duas coisas que ilustram o destino de cada um. Então o escritor deixa bem claro que a vida de um é bastante diferente da vida do outro. Então as palavras iniciam esse salmo, é um vocábulo-chave do saltério hebraico, onde não aparece a palavra bem-aventurado, mas bem-aventuranças. Então a tradução mais precisa aqui seria: as bem-aventuranças do homem. O significado disso é que Deus não conhece somente uma bênção ou bem-aventurança, mas muitas e variadas bênçãos. É aquela tradução também que o Senhor é meu pastor e nada Me faltará. Como que é no original? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me tem falta. Nada me faltará. Diferente, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que falta alguma coisa no momento? Agora não me tem dado falta. Esse o Senhor é meu pastor e esse eu acho que não Esse tem. não existe. Esse não. Então, aí O começa. Senhor é meu pastor, nada me falta. É aquela preocupação que Jesus disse, né? Não acrescentar nenhum J e nenhum tio. É literal aquilo ali. É o que os No original escribas pensa aí, nada. me tem dado falta. Quer dizer, eu nunca senti falta de nada. Ou seja, tudo que Deus fez em minha vida foi uma proporção daquilo que eu somente preciso. E não tenho tido falta de nada. Tá faltando o que comer? Tá faltando o que vestir? Tá faltando uma moradia? Não. Carro, shopping, pizza, McDonald's, roupa cara, essas coisas é luxúria. Aí é posição de cada um. Mas ele não tem deixado falta nenhum. E ele diz isso na sua palavra, né? Ele não viu nenhum justo e nem a sua descendência o quê? Isso é fato. Pode ser um morador de rua, pode ter certeza que ele vai ter lá, se ele for fiel a Deus, ele não vai faltar o que comer. Pode faltar uma moradia, eu sei que é difícil demais, é difícil, né? Quem está lá se colocar no lugar, mas você pode ter certeza que Deus cuida em todos os momentos. Eu vou antecipando, tá? Aí na página 75 ele traz o salmo de gratidão. Então os salmos de gratidão, como tem observado, enfatizam o agradecimento do homem a Deus. Então o que ele traz lá? Salmo 30. O Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes da cova, fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, porque não passa de um momento a sua ira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, né? Dá para trazer para o dia de hoje esse versículo, né? Então,
os salmos de gratidão, ele traz aí, em forma de cântico, uns salmos de cura. Um poema que fala de gratidão de Davi a Deus por lhe ter curado de uma enfermidade grave. O salmo é designado ao cântico de dedicação à casa. Então ele declara uma declaração um tanto obscura, mas uns alegam que se trata da dedicação da casa do Senhor, ou seja, o tabernáculo. Então, possivelmente, o escritor tem atitude de gratidão, dedica esse poema a Deus, na consagração do seu templo, e ele se sentiu tão feliz e contente por ter sido curado e ter sua vida prolongada, que decidiu escrever esse cântico de louvor ao Senhor e restaurador. Então, o salmista refere-se à ira e favor de Deus. Então ele contrasta a ira momentaneamente do Senhor com a sua infinita longanimidade, amor infinito, que muitas das vezes a gente tenta parar isso. Então os salmos de gratidão, ele arremata o quê? A agradecimento, né? Será que a gente, quando recebe uma bênção, será que a gente vai lá fazer um testemunho e um culto de ação de graça em casa para agradecer a Deus o que Ele fez por nós, né, e vem fazendo? Na página 77, nós temos os salmos de louvores, ou louvor. Então, ainda que todo o livro de Salmos seja uma coleção de louvores, então mesmo assim há cânticos que salientam o tema específicos. Então, para os hebreus, suas festas e tradições históricas eram de grande valor, e o tabernáculo. Então, o templo era o ponto central das suas adorações. Então, temos de lembrar que o judeu era um povo muito religioso, e canções e danças oferecidas ao Senhor fazem parte das suas celebrações. Então, os salmos que vamos apreciar aqui neste momento, ele reflete a voluntariedade do povo judeu em salmodiar, legal esse termo, né? Salmodiar ao Deus Criador de todas as coisas na terra. Então, os Salmos 146 e 147, que é a base desses louvores, então diz assim ao 147: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, esses dois cânticos salientam porque o Senhor é digno de louvor. Então, o escritor ressalta a grandeza deste 30 versículos, né, onde traz esses salmos de louvores, a resgatar a humanidade a adorar a Deus. Lembra que eu comecei a aula dizendo que os salmos foi escrito para que o homem reconheça que ele é pequeno e que Deus é grande. Que o homem, ele não é autossuficiente em salvar a si mesmo. Que não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E o salmista, ele faz isso com muita propriedade. Salmista, os salmistas, né, ele faz isso com muita propriedade em todos os momentos que passamos em nossa vida. Nós temos que ter uns salmos, né? Tá passando perseguição? Peraí, vou buscar o meu refúgio. Tá passando por problemas de doença? Um salmo de cura. E aí sucessivamente. E professor, sem levar em consideração, aliás, já levando em consideração, que isso foi escrito há mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. E a gente vê que a leveza, a beleza, a singeleza dos poemas só podia vir de um Deus grande, né? A Bíblia, ela é atemporal, né? É. Com todo cuidado que temos que ter, mas ela é atemporal. Ela se renova a cada dia, a cada A Bíblia é um livro vivo. Ela é um livro vivo.
Nunca fica velho. Como eu costumo dizer, a Bíblia é o único livro que o autor está presente para nos orientar e nos revelar os seus mistérios. A Bíblia diz que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas é para o homem. Então o nosso autor está aí, o Espírito Santo. Entendeu? Mais alguma questão? E os salmos históricos? Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Então eu estou citando cada salmos de louvores, onde louvar, por que louvar, de que modo louvar. Então há os salmos que atribuem para cada situação e momento, as categorias. E aí vem os salmos históricos, 79. Então os salmos históricos relatam acontecimentos e incidentes relativos à história do judeu. Os assuntos mais comuns deste livro são o êxodo, a peregrinação, a guerra, o cativeiro. Vocês perceberam que tudo isso que eu estou dando uma pincelada agora, nós falamos lá nas categorias do salmo? Vocês estão entendendo isso? Sim. Legal. Então, legal. Então, esses acontecimentos históricos, da peregrinação, lá do êxodo, que é a saída, né? Das guerras, os cativeiros, que às vezes o homem não entende quando ele entra em cativeiro, quando ele entra trazendo para os dias de hoje provações, dificuldades e conflitos. Então o segredo é aquilo que a irmã falou, dentro de uma adoração, de um entendimento, louvar a Deus. Se eu estou passando dificuldade ou não, eu estou louvando a Deus, eu estou dando glória e louvando a Deus, né? Um corinho aí de vigília que canta. Eu vou seguindo a Deus, dando glória e louvando a Deus. Louvando a Deus, né? E aí, no Salmo 78, ele está dizendo assim, ó, Salmo capítulo 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração. Você vê? Por isso, abandonou os tabernáculos de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Então a gente começa a perceber que esse escrito de Asaf, o Salmo, é um dos dois mais longos de todos a recordar a providência do Senhor na libertação do seu povo à escravidão do Egito. Então a sua mensagem, conforme escreve o autor nos primeiros versículos, é algo que deve ser transmitido aos filhos de geração para geração. Então o costume judaico já é isso. Olha, filho, lá atrás o nosso povo, antes de se tornar povo, vindo de Éber, ali no início da civilização hebraica, o povo foi liberto com mão forte. Depois do Mar Vermelho, na peregrinação até a terra prometida, Deus cuidou de tudo. Deus cuidou no deserto, no frio. Deus não deixou faltar roupa. Deus não deixou faltar alimentos. Deus livrou de ataques. Depois disso, quando chegamos na terra de Canaã, Deus também nos livrou de estarmos cativos. Deus sempre esteve conosco nas batalhas perdidas, nas batalhas ganhas. Deus nunca nos abandonou. Será que esse Deus mudou? Não. Será que esse Deus ainda, mediante ao cenário de cada um de nós, ele mudou? Não. Então faz necessário nós lembrarmos o tamanho do nosso Deus. Faz necessário, diante de uma dificuldade que muitas das vezes nós, por sermos frágeis, olhamos para essas dificuldades e colocamos o nosso Deus pequenininho. E aí os salmos, os salmos de histórico, ele começa a trazer a memória, acredito eu agora, particularmente, quando algum judeu daquela época começasse a vacilar.
Olha, lembra que Deus fez? Nivaldo, olha de onde Deus te tirou, meu irmão. Viu? Você está falando aí, o judeu fazia isso nas festas, na festa de Páscoa, na festa do Tabernáculo. Eles ficavam uma semana só contando o acontecimento para os seus filhos. Até hoje é assim. Até hoje é assim. A cultura judaica ainda assim. Então assim, os salmistas, os salmos na verdade, os salmos eles eram citados em todos os momentos. Em ida à batalha, nas festas do tabernáculo, em momentos especiais, em todo momento e circunstância tinha um salmo. E era citado junto com o cântico. Um salmo e um cântico. Um salmo e um cântico, um salmo e um cântico. Um salmo trazendo uma reflexão e um cântico de louvores e adoração. É verídico que ao entrar nos templos, eles entravam salmodiando? É verídico. Em todo o tempo. O segredo de algumas batalhas que nós começamos a ver em Crônicas, que eu gostava muito de pregar em Crônicas, que Reacabe, o que eles faziam? Quem ia na frente das batalhas? Teve algumas narrativas que nem precisaram entrar em choque. Um exército muito maior, que é o exército da Síria, muito maior, e o exército de Israel pequenininho, e louvando a Deus e adorando a Deus. O que aconteceu? Chegaram lá, vão para a batalha, confundiu-se todo mundo, Entre si e eles só pegaram os despojos e foram embora. Não é assim? Então assim, o segredo é difícil, porque nós temos uma tendência humana de olhar somente o que não presta. Olhar somente o cenário que, não, Deus não é comigo não. Principalmente quando está tudo desfavorável. Aí o que a gente faz? Opa, vamos lá para os salmos históricos. Rapaz, Adeilton, olha de onde Deus te tirou, Adeilton. Olha lá, Adeilton, ó, você vê, olha o que ele fez com o povo naquela época. Será que é diferente para os nossos dias de hoje? São cenários diferentes, momentos diferentes. Mas as paixões, os pecados, os erros são os mesmos. São pessoas como nós. E o Deus, sem sombra de dúvida, sem variações, ele não mudou porque ele é imutável. A própria ciência nos torna muito mais analíticos, né? É que todo homem, quando eu falo homem, é homem ou mulher, ele tem o seu senso de justiça e crítico dentro dele. Então, por exemplo, se eu ver alguém espancando uma mulher mais frágil, eu vou querer interferir para ajudar. Se eu ver alguém batendo também numa criança, a gente já fica indignado, porque nós dentro temos um senso de justiça em nós. Agora, somos falhos, imperfeitos e já enxergamos isso. Agora, vamos tentar imaginar Deus na sua perfeição, que tem uma balança precisa, que ele é totalmente justo, olhando uma situação dessa que nós, pecadores, achamos injusto. Então, não precisa nem dizer como Deus já olha para isso. É que não só tinha falado, né? Deus não mudou, mas o ser humano mudou muito. Em vista que nem estavam falando de Elias, né? Uma oração para parar a chuva lá, ficou por 3 anos e meio sem chover, né? E ele estava sujeito às mesmas paixões que nós temos hoje. Dor, tristeza, tudo que nós passamos hoje, ele pode ser sujeito, é homem, né? Por isso que Jesus Cristo, ele veio como homem e como Deus, tá? Não tem como quantificar 50% Deus, 50% homem, né? Não. Ele veio em determinados momentos, se apresentou como homem. E olha que loucura, ele virou e ainda falou assim: obras maiores do que eu, Jesus falando, vocês farão. Aí você olha para Jesus e se sente indigno de falar: não, eu vou fazer mais obras maiores que Cristo. Ele está falando como homem, ele sofreu paixões, que eu estou falando assim, sofrimento, angústia, tristeza, ele sofreu traição, ele sofreu tudo e mostrou para nós que estava no pacote. Mas como Deus, aí já a história muda. Como Deus na cruz do Calvário, ele não abriu mão de ninguém. Como homem, ele falou: afasta de mim esse cálice. Mas como Deus, ele falou: todavia, faça a sua vontade, está consumado.
Entendeu? Então, assim, nós e os nossos antepassados tiveram as mesmas paixões que nós. Porque nós viemos de um estado decaído. Nós viemos da herança de Adão e Eva, adâmica, né? E Eva, do estado decaído. Por isso que a geração nova confunde as coisas, dizendo que nós estamos igualados a Cristo, que Cristo nos igualou a Ele. Não. Ninguém é salvo por si próprio, pela razão. Eu sou salvo pela fé. Misericórdia. Pela misericórdia, que é uma das teses de Martinho Lutero, né? Soli de fide, somente pela fé. Então a graça que nos foi dada mediante a fé. Então os salmos históricos, tá? Que ele tem um lamento histórico sobre o cativeiro babilônico que passou ali o povo, então, né, a peregrinação, todo esse contexto histórico. Os salmos imprecatórios, página 82, Salmos 35, contente, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Então, os salmos imprecatórios contêm invocações de julgamento contra os inimigos que perseguiam o povo naquela época. Então, nós temos que entender que tais salmos não tratam de vingança pessoal. Entendeu? Eu não vou ficar querendo trazer à tona algumas questões, dobrando meu joelho. Sabe aquela coisa, não sei se alguém já se deparou, acho que quem é mais um pouco antigo na fé, eu peguei um pouquinho disso. O camarada com entendimento bíblico pegava um na mão do outro. O senhor está duvidando de mim, pastor Nivaldo? Então vamos fazer uma prova de fé aqui. Se não for Deus, vai acontecer isso, aquilo, outro. Se for, vai acontecer com o senhor. Se o senhor estiver mentindo, vai acontecer comigo. Não existe isso aí. Misericórdia. Não existe vingança, não existe prova de Deus. Vamos fazer prova de Deus se eu for homem de Deus. Não. Quando é homem de Deus, a igreja sente. Quando é homem de Deus, não precisa eu provar que eu tenho palavra, que eu tenho índole. Isso não se prova. Isso se conquista com os frutos. Os frutos que Deus, que o Espírito Santo tem sobre mim, que é o fruto de mansidão, que é benignidade, né? Todos esses frutos do Espírito que está em mim, eu não preciso falar, olha, eu sou honesto, eu pago, viu, minhas contas direitinho, eu sou homem de Deus, viu? Acredite que eu sou. Não. Os frutos do Espírito Santo que está em mim demonstram que eu sou homem de Deus e a comunidade, a sociedade, a igreja a qual que eu participo, ela vai olhar para mim e vai entender que os frutos de Deus são manifestos na minha vida e eu tenho credibilidade. Então, essa oração imprecatória é aquilo que eu falei que a gente, como estudante, tem que avaliar. Isso era para o cenário daquela época. Então, ele solicitava que Deus viesse com vingança mesmo, contra aqueles que queriam acabar com Israel, com o povo de Deus. Vamos lá. E aí, na página 84, nós temos os salmos de lei. Então, os salmos de lei, geralmente, ele não trata de assuntos doutrinários, que seriam ensinamentos, mas declara a grandeza e a bondade de Deus e nos encorajam a aproveitá-la ao máximo. Então, o Salmo 119, versículo 18 e 19, diz assim: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então a gente começa a entender que esses salmos de lei, eles salientam os decretos de Deus. Então, por exemplo, os Salmos 19, 7 ao 10, ou 138, 2, o Salmo 119, ele tem, ele porém sendo tão intenso e inspirado, é digno de nossa consideração. Então, a lei, ou dos seus sinônimos, como mandamento, decreto e palavra, ocorre em todos os versículos nesses salmos de lei. Então ele ocorre
dentro desses salmos de lei. Então ele tem lá sobre decretos, mandamentos a serem observados. Então a ideia de lei neste poema não se refere especificamente à lei de Moisés. Então o escritor está falando sobre a palavra e os preceitos do Senhor de um modo geral. Então essas palavras fazem parte dos mandamentos e regras que foram entregues a Moisés e aos israelitas, mas a ênfase aqui é sobre as leis, preceitos ou decretos em geral que vêm da parte de Deus para o seu povo. Então são normas de vida cristã ou espiritual, são padrão de vida, perfil de vida. Então é aquilo que cada filho de Deus deve obedecer. Então para o judeu a lei do Senhor era algo conhecidíssimo. Então ela fora entregue a Moisés, mas as palavras que Deus falava por intermédio dos seus ministros, como sacerdote, juízes e profetas, eram expressão de lei do Senhor, como se fosse uma súmula, né, doutor? Se fosse uma súmula daquela época, né? Ele via as questões extras bíblicas, aí virava uma jurisprudência e se tornava uma súmula. Não é isso, doutor? Do entendimento, né? Não é isso? Consolidação do entendimento. Era uma consolidação dos entendimentos. Então era uma coisa típica, e aí eles traziam várias questões. Peraí, então vamos rever isso aí. Os profetas, os sacerdotes, eles vinham e juízes, né? Traziam essas expressões que eram aceitas pela comunidade daquela época, pelos judeus. Alguma questão aí? Eu estou falando, mas vocês podem me interromper e dentro do caderno trazer alguma pergunta. Página 91. Os salmos que o Roberto gosta, salmos messiânicos. 91. Salmos messiânicos, que dá conotação de quem? Messias, o enviado, que é o que o judeu espera até hoje, né? Estão esperando o Messias. Infelizmente. Infelizmente ou felizmente? Aí também não vou entrar em questão, Roberto, mas é só uma reflexão e depois a gente conversa, ou né, um café aí de cantinho a gente conversa. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, o que seria de nós? Perdido. Estaríamos esperando. Deixa pra lá. Você vê? Felizmente eles não aceitaram. Né? Felizmente. Eles rejeitaram. Porque senão nós não seríamos, que eu acho lindo isso, de uma árvore bruta, que é o zambujeiro. Se você pesquisar, é uma árvore cheia de espinhos, seca, sem vida. E isso é lindo que não tem explicação. E fomos enxertados como oliveira verdadeira. Ali é a primeira mutação científica ali das plantas. É a primeira mutação transgênica aí, sei lá como é que vai classificar isso. Você pegar um algo e transformar em outro. E com vida. Pegar algo sem vida e dar vida e dar promessa como principal. Não como coadjuvante, ainda nos tornamos principais. É lindo, isso é lindo. E para entrar nessa árvore, os galhos foram tirados, né? Então, os salmos messiânicos, ele contém profecias sobre Cristo e como rei e como sofredor. Então, o Salmos 2 está dizendo assim: eu, porém, constituí o meu rei, proclamarei o decreto do Senhor. Então ele me disse: tu és meu filho, pede-me, e eu te darei as nações por... Então não há dúvida nenhuma que esse poema se refere a Cristo. Tem dúvida nenhuma. Então nós encontramos nos versículos falando sobre ungido, sobre Cristo, sobre Messias, né? Então ele fala
também do reinado de Cristo durante o milênio. Fala da segunda vinda à terra. Fala de profecia, de ânimo, atribuído por muitos a Davi. Então é um salmo messiânico. Então ele traz muitas questões sobre os gentios, sobre a zombaria dos seus adversários, que declara que Cristo já foi constituído rei dos reis. Então tem uns comparativos com o livro de Lucas, sobre Apocalipse, Filipenses, né? Então ela traz toda a conotação de ungido, Cristo e Messias. Aí a gente percebe que o tema central da Bíblia é Jesus. Se você fizer um estudo sistêmico, você começa a perceber, porque assim, a Bíblia em si, ela não fala da Trindade, mas ela dá indícios da Trindade. E é esse indício que o Espírito Santo estava lá na fundação do mundo, Jesus também estava lá, tem indícios que você vai estudando e aí você começa a entender que realmente existe a Trindade e que eles estavam lá nesses eventos, em vários eventos da Bíblia estavam presentes no Antigo Testamento. Tá entendendo? Então é fascinante. É fascinante até porque o propósito de Deus é que nós o procuremos para conhecimento, né? Lembra que eu falei que a Bíblia foi escrita para quê? Para dar fé. Ela foi escrita com o intuito de nos elevar a Deus. Por isso que nós não temos que nos preocupar em querer defender Deus. Deus não precisa de nós para nada. Para nada. Nada. Porque é que assim, a gente faz muita metáforas, né? A gente faz muita analogia, alegoria. Deus, né? Tal, tem ouvido, né? Deus tem mão. Isso é uma analogia, é uma metáfora. Mas Deus, ele não fica triste. O homem está na vida pecaminosa. Se ele quer seguir desse caminho, o problema é dele. Porque ele já deu o filho dele para nos salvar. Então, para Deus não muda nada. Agora, quando nós nos voltamos a Deus com amor, com adoração, aí a coisa muda, aí chama a atenção de Deus. Porque nós somos constituídos para quê? Para adorar. Para adorar. O resto é luta. E aí, na página 94, nós temos o Salmo da Natureza, que nós teólogos chamamos de revelação geral de Deus, quando Deus se expressa na natureza, se expressa na história do indivíduo, do homem. Deus, ele se manifesta numa revelação geral, independente do seu credo, se ele está adorando a Deus verdadeiro ou não. A questão da revelação geral é demonstrar que Deus se revela em tudo. O Deus verdadeiro se revela em tudo, independente se o homem pequenininho está adorando a Deus pequeno ou grande. Deus é Deus, acabou, ele é soberano. Os que estão de baixo aí é a imitação. Então, os salmos da natureza enfatizam o poder criador de Deus, manifesto ao formar o universo. Então, Deus, ele está acima das galáxias. Deus, antes de tudo existir, ele já estava, né? Então, aqui nós temos o Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que os vistes. Então, esse é um poema que envolve a meditação do escritor Davi, talvez a uma noite clara, contempla o céu estrelado, pensa sobre a grandeza do Todo-Poderoso e sobre a magnificência do Altíssimo. Notem que todas as personagens do Antigo Testamento tratam a Deus como Todo-Poderoso. No início começou assim, né? Acho que com Jó. Isso. Jó e Yahvé, né? Yahvé tratava como Yahvé, o Todo-Poderoso, ou o Autossuficiente. O Autossuficiente. Aí o Salmos 29, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim,
O Senhor despedaça os cedros do Líbano. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Salmo 104. O Senhor Deus meu, como tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, lançaste os fundamentos da terra para que ele não vacile em tempo nenhum. Então aqui menciona toda a natureza de Deus, menciona toda a humanidade a bem dizer, ele convoca toda a humanidade a bem dizer a Deus mediante toda a natureza expressa que o Todo-Poderoso assim fez. E aí os salmos de penitência, 96. Então os salmos de penitência, Davi escreveu sobre o seu arrependimento. Depois de ter a comunhão com Deus interrompida por pecados praticados e seu retorno a essa comunhão, então ele pecou e voltou a ter a comunhão com Deus. Então aqui nós entendemos nessas sessões que é os salmos de penitência. Então ele vem lá no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Então esse lamento mostra a atitude de penitência de um homem que reconhece diante de Deus a gravidade do seu pecado. Suas palavras têm levado o cristão a confessar os seus pecados diante de Deus. Que é aquilo, né? Primeiro nós começamos a nossa oração a adorar a Deus, a elevar a sua santidade, o teu poder, o teu domínio, a tua soberania. Aí depois a gente desce como pecador, aí depois a gente começa a pedir. Né? Tem jeito, né? Isso quando não agradece, não enaltece e não fala que não é nada, né? Já chega direto pedindo. Ai Jesus, olha o que aconteceu comigo, eu estou pedindo, estou precisando. Me dá. A oração da fartura, né? Me dá. Então o segredo é confessar diante de Deus, é mostrar para Deus que nós não somos nada. E aí no 9:9, os salmos de peregrinação. Então, os salmos de peregrinação, o cântico de ramagem, eram cantados pelos judeus a caminho do templo de Jerusalém, aí, ó, para celebrar as festas religiosas. Rapaz, eu tô que tô, hein? Mas já estamos acabando. As festas religiosas, faremos aqui um resumo de 11 poemas. Então, o Salmo 120, que descreve o peregrino chamado ao Senhor, a confiança